Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Glórias a Deus. Eu convido você neste momento a fechar os olhos. Hoje é o nosso culto de ceia, onde nós iremos nos assentar à mesa do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. E vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio, pela alegria dele nos receber nesta manhã, receber a nossa adoração, os nossos louvores, a nossa gratidão. Amém? Glória a Deus, ó Deus eterno, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por essa alegria, Senhor, em estarmos na tua casa, Senhor Deus. Por essa alegria, Senhor Deus, de sermos privilegiados, ó Deus, de podermos adorar, ó Pai, de podermos, Senhor Deus, contemplar a beleza da tua santidade, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu a cada um de nós, ó Deus, para estarmos aqui nesta manhã reunidos, ó Pai, para te adorar, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós bendizemos a Ti, rendemos graças ao Senhor, ó Pai. Pedimos a Ti que perdoe os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, Senhor, os nossos erros, ó Pai, os pensamentos, Senhor, as nossas atitudes que não agradaram a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, venha nos perdoar, ó Pai. E tudo que nos afasta de Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha tirar das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui para render graças a Ti, Senhor, para louvar, bendizer, glorificar, ó Deus, ao único digno de louvor, de adoração, de honra e de glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos ao Senhor com alegria, né? Hoje é tempo de louvar a Deus. Amém? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar.
com as nossas palmas, nós vamos ao Senhor, né? Ainda que a figueira não floresça, né? A nossa alegria ela está em Deus, né? Não está, né, nos benefícios, naquilo que o Senhor nos traz, nos dá. A nossa alegria está na pessoa de quem o Senhor é, de quem Jesus Cristo é, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém? Glória a Deus. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. O tempo de cantar chegou, amém, igreja? Glória a Deus. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor,
Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus, glória ao Senhor. Aleluia, eu convido você a fechar os seus olhos. Mais uma vez. Glórias a Deus. Não importa, o que nós estivermos, passando em nossas vidas. Não importa as lutas que se levantam, os gigantes que se levantam, para nos amedrontar. Nós confiamos, a nossa esperança, a nossa confiança está em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Independente de tudo que Ele fizer, Ele é e Ele sempre será o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Deus é Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro
Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos receber a pastora Elizabeth Claudinho e outro que vai sofrer. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais forte, em nome do Senhor. Pai, nós te glorificamos, nós te rendemos glórias, Pai. Vai aplaudir ao Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus, que seja a vontade no nosso meio, Pai. No nome de Jesus. Pai, seja convosco. Eu te convido a fechar os olhos, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Santo é o Senhor. Desde que nós levantamos com a intenção de vir para este culto ou de estarmos participando deste culto online, o Senhor já começou a trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Glórias a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor, porque é muito importante que tenhamos comunhão com o nosso Deus. Aleluias. Mas para ter comunhão nós temos que ter intimidade com Ele. Louvado é o nome do Senhor. Aleluias. Então, da sua maneira, do seu jeito, do seu modo, vai falando com Deus. Aleluias. Às vezes nós queremos buscar palavras difíceis para falar com Deus, mas Ele nos entende da forma em que falamos. Louvado e santo é o Senhor. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso. Louvado e santo, Senhor Deus, é o teu nome, porque nós te damos graças nesta manhã, Senhor. Te agradecemos por este dia, Pai. Este dia que o Senhor criou para te louvarmos, para te adorarmos e para participarmos, Senhor Deus, da ceia do Senhor. Queremos entrar em comunhão contigo, Senhor Deus, no nome de Jesus. Queremos participar, Senhor Deus, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus eterno, no nome de Jesus. Louvado é o Senhor. Glórias a Deus. Levante a sua mão e olhe assim, igreja. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, nesta manhã, fala, Senhor, ao meu coração, e que eu seja terra fértil para receber a boa semente da sua palavra. Que a sua palavra prospere em minha vida e dê muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 8. Vamos abrir Josué capítulo 9. Amém? Glórias a Deus. Josué 9, recebe a palavra do Senhor na sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Glórias a Deus. Aleluias. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante,
E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como pois faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Amém? Diga graças a Deus. Eu te convido a sentar no nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Amém? E nós vamos ouvir a palavra de Deus. E vamos falar a respeito de discernimento. Eu sempre digo, né? A palavra de Deus fala para nós procurarmos com zelo os melhores dons. E eu sempre digo que é um dos dons que eu acho que edifica muito a vida do cristão, porque há dons espirituais que nos edifica, que é para edificar a nossa vida. Outros, eles vão edificar a igreja, mas o dom de discernimento de espíritos, irmãos, é um dom espiritual que cada um de nós tem que buscar para a nossa edificação. Porque a palavra de Deus nos fala que aquele que tem o dom de discernimento, ele consegue discernir a tudo, e de ninguém é discernido. Amém? Então, irmãos, nós estamos aqui, de acordo com a passagem que nós lemos, em uma época que o povo de Deus estava conquistando a terra prometida. E a palavra de Deus, ela nos fala que Josué, ele foi levantado após a morte de Moisés. Ele foi levantado no meio daquele povo para guiar aquele povo e entrar na terra prometida. E ali com Josué, irmãos, ainda existia os que lideravam sobre Israel. Eram 70 anciãos que estavam ali com Josué para liderar sobre aquela nação. Mas Deus, irmãos, lá em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 12, a palavra de Deus nos fala que o Senhor, Ele falou com o povo dele. Ele falou para que não se fizesse aliança com os moradores daquela terra, da terra que eles iriam conquistar, porque aquelas pessoas iriam levá-los a se afastar da presença de Deus. As pessoas da terra que moravam ali, os cananeus, os jebuseus, os amorreus, os gibeonitas, eles iriam levar aquele povo a estar longe da presença do Senhor. Então, nós sabemos que é muito mais fácil, né? Às vezes a gente fala assim: eu vou trazer essa pessoa para a casa de Deus. Nós temos que evangelizar e trazer as pessoas para a casa do Senhor. Mas com relação a alianças, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque Deus, Ele nos fala para fazer aliança com o seu povo. E isso inclui todos os tipos de alianças. E o que aconteceu, irmãos? Josué, ele estava vencendo as batalhas. Eles clamavam a Deus e aquela nação, ela vencia todas as batalhas. Eles estavam conquistando a terra. Já era uma promessa para o povo de Deus. Mas aí, irmãos, os gibeonitas, que são os mesmos dos amorreus, eles tiveram estratégia. Eles sabiam que não venceriam o povo de Israel. E eles fizeram estratégia e foram até Josué. Mas ali eles estavam, né, montados em seus camelos, mas eles estavam com as sandálias velhas
as suas sacolas, as suas bolsas envelhecidas. Mas tudo era uma estratégia, porque aquele povo estava ali ao lado do povo de Israel. Eles estavam apenas querendo não serem mortos. E eles chegaram ali para fazer uma aliança com o povo de Israel. E eles já chegaram falando a respeito de aliança. Mas a palavra de Deus, ela nos fala, aqui em Josué capítulo 9, você pode abrir, no versículo 14, a palavra de Deus, ela nos fala que, então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Eles não pediram conselhos a Deus. Irmãos, nós estamos falando de Josué. Nós estamos falando de todas as autoridades naquela época que estavam sobre Israel. E eles não perguntaram a Deus. Às vezes, irmãos, as coisas para nós estão tão óbvias. Às vezes nós olhamos uma situação e aquilo está tão de acordo com a nossa vontade. Aquilo está agradando aos nossos olhos as evidências que nós vemos em determinadas situações são tão de acordo com os nossos projetos diante de Deus, com os nossos sonhos que nós colocamos no altar de Deus. E aí nós achamos tudo tão de acordo que nós não tomamos conselhos com o Senhor. Nós não colocamos aquela situação para a nossa vida diante de Deus. E aí a pessoa fala, mas eu não faço isso. Tudo eu falo com Deus, eu entrego a Deus. Irmãos, Josué fez isso. O líder de Israel que acompanhava, que foi aluno de Moisés, fez isso. E nós também hoje fazemos isso. São tantas evidências positivas que nós esquecemos de perguntar a Deus se essa é a vontade dele. Então nós precisamos, irmãos, muitas vezes nós precisamos em tudo na nossa vida, aliás, nós precisamos de colocar diante de Deus, para nós não cairmos em cilada do inimigo. Os nossos inimigos, irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas os nossos inimigos andam ao nosso derredor, esperando a quem possa tragar. Bem, eu falo o seguinte, que nós, na nossa vida cristã, na nossa caminhada com o Senhor, nós temos os princípios de Deus sobre a nossa vida. E pedir conselho ao Senhor, saber o que Deus quer, qual a vontade de Deus na nossa vida, se aquilo agrada a Deus, se aquilo vai nos edificar. Também é um princípio de Deus, porque nós somos servos do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ultrapassar alguns limites do Senhor. Mas quando nós falamos a respeito, um exemplo da ceia do Senhor, da comunhão, o Senhor Jesus, ele falou, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Ele nos convida a participar da ceia dele. Então isso é um princípio. Isso não vai mudar. Mas muitas vezes nós nos julgamos e não queremos participar da ceia. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não queremos quebrar a nossa aliança com Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta. Se há algo para nós fazermos por ordenança do Senhor, algo que Deus não vai mudar, nós temos que seguir. Nós temos que obedecer. E a ceia é obediência a Deus. Todo cristão, ele não deve participar da ceia. Ele tem a obrigação de participar da ceia do Senhor. É uma obrigação nossa. Porque é um princípio de Deus. Então nós não podemos quebrar princípios. As pessoas querem
cessar os nossos dias nessa terra? Quando Cristo vier nos buscar, nós queremos ir para a glória. Lógico que queremos morar com o Senhor, ter uma eternidade na presença de Deus. Mas nós temos um princípio antes disso: nos batizar, passar pelas águas do batismo, porque Deus, Ele nos chamou e nós estamos na presença dEle. Então, o princípio, a lei do Senhor, o mandamento do Senhor é passarmos pelas águas. E se nós batizamos, nós passamos pelas águas, igreja. Nós entendemos o seguinte: nós temos que santificar a nossa vida. Santidade é um princípio de Deus. O povo de Deus não pula etapas, né? Às vezes na nossa vida a gente vai pulando tudo, mas na casa do Senhor, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, nós não pulamos nenhuma etapa. Não tem jeito. Muitas vezes nós queremos ter em nós o dom do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que quer ser profeta, tem muita gente que quer ter o dom de cura, tem muita gente que quer ser mestre, ensinar, mas acha que pode pular alguns princípios. Se nós santificamos a nossa vida, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor para nos batizar com o Espírito Santo. Porque para ser profeta, para falar e dizer Deus mandou te falar, nós temos que ter o dom do Espírito Santo. Porque se alguém fala para uma pessoa que tem discernimento do Espírito, que Deus mandou falar, e a pessoa fala, vai saber que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai estar confirmando aquela palavra. E quando nós falamos, irmãos, num dom espiritual, quando nós falamos algo que Deus mandou, nós temos que ter muita certeza daquilo que estamos falando. Porque o Espírito Santo, ele não vai julgar ninguém. Porque o Espírito Santo não é espírito de confusão. Porque o Espírito Santo, ele edifica a vida da igreja. Amém, irmãos? Ele nos fala para edificar a vida da igreja. Então, irmãos, tem muitas coisas que hoje a igreja moderna, e a gente fala igreja moderna, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Muitas coisas que nós hoje cristãos queremos passar por cima e queremos alcançar um local, queremos alcançar uma posição diante de Deus sem passar por determinadas situações, sem pagar o preço que nós temos que pagar para estar na posição que Deus quer. Amém, irmãos? É questão da gente querer. Se a gente fala, eu vou me santificar sim, eu vou julgar menos e amar mais o meu irmão, eu vou andar nos caminhos do Senhor e deixar de lado as coisas que estão me afastando de Deus, me separando do Senhor. Eu vou santificar a minha vida. Porque tem que ser dessa forma, irmãos. Tem que ser assim as coisas de Deus. E ali estava o povo de Deus, vencendo todas as batalhas. E de repente chega o inimigo disfarçado. Chega o inimigo com alguma história, mas eles consultaram entre si. A palavra de Deus nos fala que eles se consultaram, mas eles esqueceram que há um Deus Todo-Poderoso que poderia dar resposta àquela situação. E a questão da aliança, irmãos, vai muito além disso. Vai muito além de palavras que eles falaram. Se nós continuarmos lendo a passagem de Josué, nós vamos ler o capítulo 10. E nós vamos ver, irmãos, que alguns reis
aqui o versículo. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, dizendo: não retire as tuas mãos sobre teus servos, sobe apressadamente e livra-nos. Então, as guerras de Gibeão, Josué ou Israel teve que lutar. Ele teve que defender aquele povo, porque eles tinham uma aliança com os gibeonitas. E dessa forma, irmãos. E a partir daqueles dias, né? Além de Josué ter que proteger aquele povo por causa de uma aliança mal feita, sem consultar a Deus, eles passaram a ser escravos em Israel. E eles passaram a ser rachadores de lenha e tiradores de água para o templo do Senhor. Algo que o povo de Israel tinha que fazer, irmãos. Quem cuidava do templo eram os levitas. Mas a partir daí, os gibeonitas passaram a cuidar da água e da madeira para o holocausto lá no templo de Deus. Porque eles tinham aliança com Josué. Mesmo Deus não permitindo, irmãos. Mas uma vez fazendo aquela aliança, o povo de Israel teria que cuidar daquele povo. Amém, irmãos? E às vezes na nossa vida, irmãos, a gente faz tantas coisas, tantas situações que nós fazemos, que nos leva a um local difícil, que é difícil de resolver diante de Deus. Simplesmente porque nós não ouvimos ao Senhor. Simplesmente porque nós vamos de acordo com a nossa visão. Nós vamos de acordo com a nossa carne, com o nosso querer. E fazemos as nossas alianças. Amém, igreja? A igreja de Cristo hoje tem que entender uma coisa. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos um povo separado, irmãos. Nós temos que entender que as atitudes do mundo não são as nossas atitudes. Nós temos que consertar a nossa vida diante de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, Ele está de olho em tudo que nós fazemos, que o Espírito Santo, Ele habita em nós para nos orientar e nos guiar. E nós temos que ouvir a voz de Deus. Hoje mesmo nós estávamos chegando de manhã, né? E tinha algumas pessoas, né? Que estavam aqui do lado. E na hora que viu nós abrindo a igreja, aí alguém falou muito alto: a igreja somos nós. É muito fácil falar que nós somos a igreja, mas a palavra de Deus, ela fala o seguinte: o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Eu gosto muito quando ele fala para Corinto, para o povo de Corinto. Realmente a igreja somos nós. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Então, irmãos, a igreja realmente somos nós. Mas tem muita igreja que está vazia, adornada e desocupada. E quem vai habitar neste local não é o Espírito Santo. Porque o inimigo, quando ele acha a casa assim, ele entra e habita no templo do Espírito Santo. É assim que a Bíblia nos fala. Então a igreja somos nós, todos somos templos do Espírito Santo, mas nós temos que deixar o Espírito Santo habitar em nós, para nós sermos a igreja de Cristo. Amém? Todos são igrejas? São. Deus nos criou para sermos o templo do Senhor. Não é mesmo? Quando Davi ele quis fazer uma casa para Deus, Deus falou com ele: olha, eu não habito em casas feitas por mãos humanas. Então nós habitamos sim. Ou melhor, o Espírito Santo sim habita.
Mas o Senhor Jesus fala lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta de onde deveria ser a casa dele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém, igreja? Então ele está batendo a porta. A igreja somos nós. Mas quem está habitando no templo do Espírito Santo? Quem tem que habitar é o Senhor. E para o Senhor habitar, irmãos, nós temos a igreja de Cristo, temos que abrir mão de muitas coisas. E o Senhor vai habitar em nossa vida, Ele habita em nós. Amém, igreja? Então, uma das coisas que nós temos que fazer é entender o projeto e a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque Josué, irmãos, quando ele tinha que tirar a espada e lutar e vencer o exército, isso ele não teve dificuldades. Mas quando o inimigo veio com astúcia para cima dele, quando o inimigo armou para ele uma situação, aí foi o erro de Josué. Aí foi o erro de Israel. E eles fizeram alianças erradas. Fizeram alianças que não eram segundo a vontade de Deus. Ô, irmãos, isso é tão sério que Josué, ele deu a palavra dele em nome de Israel, naquela aliança. E se nós continuarmos acompanhando a história desses gibeonitas, nós vamos ver que passaram-se anos, a terra foi conquistada e os gibeonitas ali, no meio do povo de Israel. E aí o povo pediu um rei, levantou-se Saul como rei de Israel. E Saul, ele foi contra os gibeonitas, só que eles tinham aliança. Saul, ele atacou, ele fez guerra com os gibeonitas. E isso não foi agradável ao Senhor. E a palavra de Deus nos fala, porque os gibeonitas tinham aliança com Israel. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Aliança é aliança. Amém? Então, irmãos, vamos santificar a nossa vida, vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos seguir os princípios da palavra de Deus. E vamos consultar ao Senhor. Consultar ao Senhor naquilo que nós vamos fazer, nas nossas decisões. Vamos deixar que o Senhor decida. Vamos ouvir a voz de Deus sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, igreja? E eu vou te convidar a fechar os seus olhos. E você vai pensar na sua vida. Muitas vezes queremos ser tanta coisa na obra de Deus, mas antes nós precisamos pensar na nossa vida com o Senhor. Antes nós precisamos saber o que Deus quer de nós. Antes nós precisamos ter comunhão com o Senhor. É uma vida diante de Deus. Nós vamos adquirindo intimidade com Deus na nossa convivência com Ele, no nosso dia a dia. Nós vamos conhecendo a Deus quando nós andamos com o Senhor. Quando nós começamos a estar com Ele todos os dias. A conversar com Deus. Nós temos que aprender e descobrir os segredos de Deus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus, Ele falou a respeito de Moisés.
E ele falou o seguinte, que com os filhos dele, com os outros profetas, ele falava em sonhos. Mas com Moisés, ele falava face a face. Amém? Deus, irmãos, ele chamou Davi. E Davi foi segundo o coração de Deus. Porque por mais coisas erradas que Davi fez, ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com o Senhor. Ele conhecia a Deus. Então nós temos também, irmãos, de buscar essa comunhão com o Senhor. Eu gostaria agora que você buscasse essa comunhão. Estamos tão envolvidos nas coisas dessa vida, em nossas preocupações, em nossas ansiedades. Estamos tão envolvidos em coisas deste mundo e queremos ter tudo. Estamos preocupados com a vida financeira muitas vezes, mas esquecemos que o principal é nós colocarmos a nossa vida diante de Deus. Pergunte ao Senhor, igreja. Pergunte a Deus. Por mais óbvio que está parecendo as coisas, por mais de acordo com a nossa vontade que tudo pode estar parecendo, dobre os seus joelhos e fale com Deus. Em nome de Jesus. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Vamos ter um zelo pela nossa vida espiritual. Vamos ter um cuidado com isso. Sabe para quê, irmãos? Para que nós possamos, no nome de Jesus, a estar em comunhão com o Senhor. Quer edificar a sua vida espiritual? Ore, jejue, leia a Bíblia, aproxime-se de Deus. Deus vai falar com quem está em comunhão com Ele. Se não tiver comunhão com Deus, não adianta. Deus não vai falar. Deus pode até fazer uma correção, mas falar intimamente, Ele vai falar com quem está em comunhão com Ele. Então, em nome de Jesus, tenha comunhão com Deus. Cuida da sua vida espiritual, igreja. Às vezes estamos tão preocupados com os outros e esquecemos de cuidar de nós. Preocupamos com a nossa família, preocupamos com tantas coisas e esquecemos de nós. Estamos preocupados com o irmão da igreja, mas esquecemos da nossa vida espiritual. E muitas vezes a gente quer consertar a vida espiritual da nossa família, sendo que a nossa vida espiritual precisa de conserto. Muitas vezes queremos consertar a vida espiritual da igreja, quando quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então vamos entrar em um concerto com o nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos ser sábios na presença de Deus. Vamos buscar as coisas do alto. E vamos deixar que o Espírito Santo faça essa obra em nossa vida. No nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E em nome de Jesus, com os olhos fechados, comece a orar na sua intimidade com Deus. É o momento que nós temos para estarmos íntimos do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Entre em intimidade com o Senhor. Glórias a Deus.
Deus. Podemos fazer isso todos os dias. Mas vamos entrar nessa intimidade com Deus agora cedo. Quem sabe Deus trata algo em nós que precisa de conselho. Louvado santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Vai orando agora. Nós sabemos os nossos pontos fracos. Nós pegamos com pensamentos e palavras, com olhar, com atitudes. Às vezes nós pensamos, o pecado é fumar, beber. Mas o nosso pecado está todos os dias diante de nós. Davi não tinha nenhum vício, mas ele enxergava o pecado dele todos os dias à frente dele. E ele clamava ao Senhor e pedia comunhão com Deus. Louvado e santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Engrandecido é o Senhor. Vai orando, igreja. Vai orando, vai entrando em comunhão com Deus. Glórias a Deus. Aleluias. A nossa vida tem que estar pronta para receber a comunhão. Louvado e santo é o Senhor. Às vezes tem muito tempo que você não ora. Tem muito tempo que você não clama, não busca a Deus. Às vezes você é batizado no Espírito Santo, tem o dom de falar variedades de línguas. E tem muito tempo que você não fala a língua do Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor. Com os olhos fechados, vai orando. Aleluias. Glórias a Deus. Deus quer um povo quebrantado. Aleluia. Deus quer um povo diante dele. Deus quer um povo de comunhão. Deus quer um povo de compromisso. Deus quer um povo de aliança. Louvado é o Senhor. Vai orando, igreja. Vai orando. Aleluia. Deus quer um povo forte, um povo santo. Diante dele. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Tira agora as suas preocupações. Esquece o irmão que está do seu lado. E entrega verdadeiramente ao Senhor nesta manhã. Tira esses fardos pesados de preocupação, de angústia. E entregue a sua vida ao Senhor nesta manhã. Glórias a Deus. Sou Pai Santo, Deus poderoso. Nos livra, Senhor, das alianças, Pai, que não são de acordo com a sua vontade. Nos dê discernimento, Pai. Dá discernimento de Espírito sobre a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Tire o julgar do nosso meio, Pai amado. E coloque o amor ao nosso próximo. Oh Deus amado. Oh Deus santo e poderoso. Porque nós estamos em tempo de graça, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Edifica a tua igreja, Senhor Deus. Edifica este povo, Pai. Em nome de Jesus. Oh Deus amado, Deus poderoso. Tira do nosso meio esse tal de eu concordo, eu não concordo, eu acho certo, eu acho errado, mas que nós vivamos, Senhor Deus, de acordo com o que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai amado. Que nós vivamos de acordo com a tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Oh Pai, que o seu povo entenda, Senhor Deus, a liberdade que o Senhor nos deu. A liberdade do Espírito Santo, Pai amado. Que esse povo entenda, Pai amado, que nós temos que ter o fruto do Espírito em nossa vida.
Oh Deus Santo, nos ensina a amar o Teu nome, Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor Deus, a amar a Tua palavra. Ensina-nos a obediência à Tua vontade, Senhor. Nos ensina, Pai, a entrar em comunhão contigo todos os dias. Nos ensina, Pai amado, a nós queremos consertar a nossa vida, Pai. E parar de preocupar com a vida dos outros, Senhor Deus. Oh Pai, nos ensina a caminhar com o Senhor. Oh Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, vai dando amadurecimento espiritual para a Tua igreja, Senhor. Para o Teu povo, Pai amado. Oh Deus poderoso, Deus de infinita graça, Deus de infinito poder. Continue fazendo a Tua obra no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. A palavra de Deus nos fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Então cada um vai examinar a sua vida. Quer participar da ceia do Senhor? A mesa está posta. É só examinar a sua vida e pedir perdão a Deus, irmãos. Ah, mas esse não pode participar, aquele não pode participar. Espera aí. Deus levantou algum juiz aqui? Tem algum juiz aqui dentro? Juiz espiritual? Deus colocou alguém para juiz? No tempo de juízes na Bíblia, irmãos, foi o tempo que aquele povo de Israel mais pecou. Porque eles, quando levantavam o juiz, eles andavam certo, e depois, quando o juiz morria, eles voltavam para o pecado. Mas quando o Senhor, Ele é o nosso juiz, Ele não nos julga, não nesse tempo, irmãos, não nessa época. Ele derrama a graça dele sobre nós. Ele derrama o poder dele sobre nós. Então, examine a sua vida. E assim, o único erro, irmãos, é a pessoa participar da ceia sem examinar a sua vida. Porque Deus fala: examine-se, pois, a si mesmo. E depois de examinar, participa da ceia. Coma deste pão e beba deste cálice. Porque quando examinamos a nossa vida, nós queremos comunhão. Nós queremos mudança. Nós examinamos a nossa vida, não diante dos homens, das pessoas, mas nós examinamos a nossa vida diante de Deus. Então, cada um seja o seu juiz. Se é que nós queremos julgar, julguemos a nós mesmos. E assim participe deste pão e deste cálice. Nós vamos ter 1 minuto para examinarmos a nossa vida. Feche os seus olhos e aproveite bem este 1 minuto que Deus está nos dando.
de Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor, Pai. Oh Deus amado, engrandecido é o teu nome, Senhor. Oh Pai amado, que a sua ceia não seja algo, Senhor, que a gente faça por fazer, algo que fazemos no automático, mas que a sua santa ceia, Pai, seja algo, Senhor Deus, que venha edificar a tua igreja. Oh Deus amado, que sejamos um só corpo em Cristo Jesus. Oh Deus santo, que sejamos um só corpo no Senhor. Aleluias. Glórias ao teu nome. E se temos cometido, Pai, pecados diante do Senhor, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, Senhor. Oh Pai, quando participarmos do teu corpo e do teu sangue, Senhor Deus, que venhamos estar prontos, Pai. Que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração esteja pronto. Que os nossos pensamentos estejam no Senhor, Pai. Perdoa, Senhor, os pecados que cometemos com os nossos lábios. Falamos tantas coisas indevidas. Falamos tantas coisas, Senhor Deus, que achamos que é do Senhor, mas não é. Oh Deus amado, controla, Senhor. Controla, Pai, o nosso corpo, Pai amado. Oh Deus santo e poderoso, controla, Senhor Deus, a nossa língua, Senhor. Porque a tua palavra nos diz lá em Tiago que quando controlamos a nossa língua, conseguimos controlar todo o nosso corpo. Oh Deus amado, no nome de Jesus. Oh Pai, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós tocamos, que o Senhor, Pai amado, venha santificar os nossos olhos. Porque é melhor, Pai, de acordo com a tua palavra, é melhor entrar cego na tua presença, na glória, do que com os dois olhos ir para o inferno, Senhor. Então é melhor, Pai amado, que o teu Espírito Santo controle o nosso olhar. Que aquilo que vê os nossos olhos, Pai, não desça ao nosso coração. Aquilo que não for do teu agrado, Pai. Para não pecarmos contra ti. Controla os nossos pensamentos, Senhor Deus. Oh Deus amado, Espírito Santo, encha a mente da tua igreja, Senhor, com teu Espírito Santo, Pai amado. Encha, Senhor, as nossas mentes, Senhor, para que possamos, Pai querido, pensar as coisas do Senhor, pensar de acordo com o Senhor pensa, Pai amado. Ó Senhor Jesus, coloque os seus pensamentos na mente da tua igreja. Porque o Senhor é o cabeça e nós somos o corpo. E o corpo obedece os pensamentos da cabeça, Senhor Deus. Ó Deus amado, nos purifica, Senhor. Purifica onde nós vamos, Senhor Deus. Ó Deus, se nós formos no mundo, que seja, Pai amado, para trazermos alma para o teu reino. Mas livra os nossos pés, Senhor, do laço do passarinheiro. Livra os nossos pés, Pai, do mundo, Senhor. Coloque obediência na nossa vida, Pai. Porque todos os dias desobedecemos ao Senhor. Somos rebeldes, Pai amado. Somos filhos rebeldes, Senhor. Mas precisamos, Deus, de sermos obedientes à sua palavra. Então coloque obediência na nossa vida, Pai amado. Em nome de Jesus. E que o nosso coração esteja pronto, Pai,
no nome de Jesus, para amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu convido a igreja a se sentar. O corpo do diaconato vai passar servindo a ceia do Senhor. E você vai aguardar para consagrarmos e participarmos juntos. Amém. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo deram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Glórias a Deus. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu, posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Fique bem, nós vamos consagrar o pão e o suco de uva. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor já perdoou os nossos pecados. Ó Pai amado, nós consagramos ao Senhor este pão, esse suco de uva. Ó Pai Santo e poderoso, o que é consagrado ao Senhor é teu. E antes era um pedaço de pão simples e um cálice com suco, Pai amado. Mas agora, Senhor, é o teu corpo e o teu sangue. O teu corpo que foi moído na cruz do Calvário por nós. E o teu sangue que foi derramado para nos resgatar, para estarmos novamente em comunhão com o nosso Deus. Senhor, que quando a tua igreja participar dessa ceia, Pai, que é mandamento do Senhor, Pai,
que possa ser para a cura, que possa ser para a comunhão, para a libertação, Senhor Deus. Oh Pai, que possa ser para compromisso, Pai amado, no nome de Jesus, para que tenhamos vida em abundância, Senhor Deus. Porque o Senhor, Pai, é vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós sabemos que todos nós, um dia estaremos na glória, Senhor, assentando à mesa com o Senhor. E que nenhum se perca, Pai amado. Nenhum dos nossos se perca, Pai. Mas que todos nós, juntamente com a nossa família, possamos estar na glória contigo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Se acende e participe do corpo e do sangue de Cristo. Glória a Deus. E após participar, vai agradecendo a Deus. Agradece ao Senhor. Glórias a Deus por mais essa oportunidade. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Se você quiser levar o cálice, pode. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado é o Senhor. Vai agradecendo ao Senhor. Agradece a Deus por essa oportunidade. Todos os dias Ele nos aceita na presença dEle. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Glórias a Ti, Senhor Deus. Aleluia. Oh, Pai amado. Aleluia. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, todos os dias. Oh Deus amado, louvado é o Teu nome, Senhor. Santo é o Senhor. Oh Deus amado, obrigado porque o Senhor nos aceita na Tua presença. Podemos chegar diante de Deus, Pai, porque o Senhor nos mostrou o caminho para novamente reconciliarmos. Porque o Senhor é o caminho que nos leva ao Pai. Muito obrigada, Senhor, por todas as coisas. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Na nossa vida, nós te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, Pai amado. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu vou te convidar a ficar de pé. Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Mesmo você que não vai ofertar hoje, aí no seu lugar, fique de pé e levante a sua mão ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Oh Pai, apresentamos diante do Teu altar dízimos e oferta. Porque sabemos, Pai, que em todas as coisas o Senhor tem nos abençoado. Colocamos a nossa vida financeira em Tuas mãos. Que o Senhor nos dê fidelidade no Teu altar, Pai amado. Em nome de Jesus, para a edificação da Tua obra aqui na terra, Pai amado. Abençoa, Senhor Deus, o trabalho das nossas mãos, Senhor. E embora seja um ano difícil, Pai, mesmo assim, o Senhor prospera o Teu povo, Pai amado. Em nome de Jesus, faça a Tua obra, Pai, no nome de Jesus. Vai dando estratégia, Senhor, para o Seu povo na vida financeira, Senhor. Oh Deus, abençoa, Senhor, aquele que está trabalhando com a carteira assinada. Abençoa essa empresa, Pai, e prospere a empresa
Em nome de Jesus, prospera a tua igreja, prospera o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Eu te convido a sentar. Nós vamos estar recolhendo aí no seu lugar e ungindo as suas mãos. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Glórias a Deus. Oi, irmãos. Dia 17 e 18 agora, nós teremos o SOS Igreja Viva. Então vai ser feito na igreja local. E nós vamos estar orientando, né, a igreja. Aí você fala, mas eu nem posso sair, sou grupo de risco, mas você tem um instrumento nas suas mãos, que é o seu celular, que é o seu notebook. Então, nós vamos trabalhar, a igreja vai trabalhar dessa forma. Eu gostaria que nesses dias, que vocês enviassem muita mensagem para as pessoas falando de salvação. Muitas mensagens. Amém? E eu vou convocar uma reunião online com os líderes, né? Porque parece que o grupo de mulheres tem uma estratégia também. Então, irmãos, SOS Igreja Vida é tempo de ganhar almas. Tem pessoas, e às vezes também, se você tem crédito, tem pessoas que têm créditos limitados, né? Pode ligar. Às vezes é bom você ligar para falar do amor de Deus com a pessoa e para escutar a pessoa. Tem muita gente que está em quarentena, está precisando de ouvir alguém, né, que não seja sua família. E principalmente sobre a palavra de Deus. Amém? Principalmente também pessoas que não são evangélicas. Né? Você pode mandar uma mensagem para um evangélico ou ligar, mas principalmente para aqueles que nós sabemos que não são evangélicos. Amém? Então, durante a semana, nós vamos estar avisando. Fique atento aos cultos online. Se você não está vindo durante a semana, assista os cultos online e fique bem atento. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. E quarta-feira nós temos culto às 8 horas. Sexta-feira às 8 horas, culto de libertação. E após o culto, agora pela manhã, nós teremos a escola bíblica dominical. Amém? Se você não está participando, irmãos, participe. Às vezes você vai para casa, chega lá, você entra aí no nosso canal, no nosso Facebook, e participa. As aulas estão excelentes. Uma grande edificação para a igreja. Amém?
pé, recebe a bênção apostólica, em nome de Jesus. Agradece a Deus por esta manhã, que o nosso domingo seja um domingo maravilhoso, que a nossa semana seja uma semana próspera, no nome de Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas, todos os dias, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Ó Pai amado, no nome de Jesus. Ó Deus, nos abençoe e nos livra, Senhor Deus, durante essa semana. Ó Deus, que possamos falar do Teu amor, Pai, nesses dias, Pai. Dias difíceis, Senhor Deus, mas dias em que o Senhor está cuidando, está zelando, Pai amado. Que o Senhor, Pai, nos leve em paz para os nossos lares ou para onde nós formos. Mas nós já colocamos diante de Ti a escola bíblica, Senhor. Que venha, Senhor Deus, a dar crescimento e conhecimento ao Teu povo, Pai, no nome de Jesus. E que a bênção de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Vão em paz, uma semana de vitória e um dia abençoado na presença do Senhor.